Um livro que nos ajuda a compreender melhor como é o funcionamento do racismo. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva aí, vamos embora para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o livro Racismo Estrutural, que foi escrito pelo filósofo Silvio Almeida e foi publicado no ano de 2019. O Silvio Almeida é um pesquisador sobre a questão negra, sobre questões afro e também sobre o racismo. E nessa obra, como o título dela já sugere, ele vem abordar o conceito de racismo estrutural. Antes de falarmos de racismo estrutural, a gente precisa diferenciá-lo de dois conceitos que o autor apresenta no livro, que não são equivalentes ao racismo estrutural, mas fazem parte desse tipo de racismo, que são o racismo individual e o racismo institucional. O racismo individual é aquele que se expressa de forma mais explícita. É o racismo das ações práticas, os preconceitos que são formados, que são praticados no dia a dia. Por exemplo, quando uma pessoa vê uma pessoa negra vindo na sua direção na calçada e atravessa a rua, ou então quando a pessoa ofende alguém por ser negro ou o julga inferior por ser negro, tem qualquer tipo de prática que a gente considera como racismo. Esse é o racismo individual, que é o fruto do comportamento individual, de ideias individuais, de crenças individuais que vão se manifestar como esse tipo de violência. A solução para esse tipo de racismo se daria ou através do estímulo negativo, através de punições como a prisão, multa e outros tipos, ou então através de técnicas positivas, de reforços positivos, através da educação, através da divulgação de ideias antirracistas. Já o racismo institucional é um tipo de racismo que, segundo o autor, acaba se confundindo com o conceito de racismo estrutural. O racismo institucional é aquele que deriva da prática das instituições existentes na sociedade. Por exemplo, nós temos uma realidade que negros têm maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho do que brancos, ou seja, a instituição mercado de trabalho, ela acaba excluindo negros. A instituição educação, ela tende a absorver menos negros do que brancos, tende a oferecer menos níveis altos de educação para negros. A instituição polícia e a instituição justiça, elas são mais propensas a prender e punir negros do que a fazer o mesmo com brancos. Então, aqui a gente vai ter o racismo que é praticado por instituições, muitas vezes de forma velada, não de forma explícita. Por exemplo, um mercado de trabalho que absorve menos negros ou que pague salários menores a negros. Isso não é feito de forma ostensiva. Nenhuma empresa sai falando abertamente que vai pagar menos aos funcionários negros, ou então nenhuma empresa sai falando abertamente que ela não contrata negros. Ela vai ter esse tipo de prática de forma mais implícita. Por exemplo, vão 10 candidatos, 6 negros, 4 brancos, os 4 brancos vão ser contratados e os 6 negros não. Então, é uma forma implícita de racismo. E, como já dito, esses dois racismos, eles estão incluídos dentro desse conceito de racismo estrutural, que é um racismo de nível maior. Por quê? Porque é um racismo que está dentro das próprias estruturas da sociedade. Uma forma da gente começar a conceituar esse racismo estrutural é uma análise que o Silvio Almeida faz referente ao pensamento do século XIX. O pensamento do século XIX pretendia criar sociedades racionais, sociedades movidas pela razão, onde houvesse progresso, onde houvesse liberdade, onde houvesse igualdade, onde as pessoas tivessem a possibilidade de se desenvolver. Por essa visão desse racionalismo do século XIX, o racismo então seria uma anomalia, seria uma doença social. Por quê? Porque ele vai justamente contra tudo aquilo que
o racionalismo prega. O racionalismo prega que cada pessoa vai ter direitos a se desenvolver, vai ter direitos à igualdade, direito à liberdade, então o racismo vai fazer o contrário, vai justamente privar as pessoas desse tipo de direito. A grande questão que o Silvio Almeida aponta é que, na verdade, o racismo ele não é uma anomalia da nossa sociedade, ela não é uma doença da nossa sociedade. Na verdade, ele é uma característica natural da nossa sociedade, é uma característica até mesmo necessária para que a nossa sociedade possa funcionar. O racismo, segundo o autor, começa a partir do século XVI, na Europa, quando começa a surgir o conceito de civilização. Os europeus criam a ideia de que eles seriam um povo civilizado e que o restante dos povos do mundo seriam povos primitivos ou povos bárbaros ou qualquer outro tipo de qualificação do gênero que se possa criar. Então, sendo os europeus civilizados, superiores aos demais povos, eles tinham por obrigação levar a sua civilização para todos os demais povos do mundo. E esse tipo de ideário abriu justamente espaço para a prática do racismo, e isso tendo um viés político e um viés econômico muito forte inerentes a essa prática. O caso mais evidente é o projeto escravagista nas Américas. Você tem um europeu que se considera superior e mais civilizado, a gente tem uma América habitada por índios que se consideram primitivos e uma África com negros considerados primitivos e um forte potencial de exploração dos mais diversos tipos na América. Então, esse ideário conseguiu sustentar a ideia de que pegar escravos na África e levar para as Américas, forçá-los a trabalhar e privá-los da liberdade e muitas vezes até mesmo da sua vida, era algo certo a se fazer, era algo positivo a se fazer. Por quê? Porque eles estavam imbuídos desse ideal racista que surgiu no século XVI. Então a gente já pode ver aqui como o racismo está ligado a questões políticas, a questões econômicas, até mesmo a questões jurídicas, já que a condição de escravidão ela é sustentada também por um ideário de legalidade, de legislação e de leis. Esse projeto de civilização, esse projeto civilizador também permitiu que os europeus ocupassem a África no século XIX, criassem o seu modelo imperialista. E aqui a gente vai ver novamente um tipo de violência que causou danos enormes ao continente africano, juntamente ao projeto escravagista, porque privou a África de milhões de habitantes, matou diversos potenciais econômicos, potenciais de desenvolvimento que poderiam vir a surgir, criou divergências raciais, divergências políticas, divergências culturais entre os povos habitantes da África e ainda deixou como legado em muitos desses países uma forte crise política que se degringola muitas vezes em violência. Então a gente pode perceber que o racismo estrutural é uma condição necessária para manter toda uma espécie de ordem que foi criada em cima dele. Uma ordem que vai fazer com que brancos tenham mais espaço nas muitas atividades, nos muitos setores dentro da sociedade, como no mercado, na educação, no atendimento em saúde, em diversos outros tipos. O racismo estrutural vai criar grupos miseráveis, grupos mais pobres que podem ser explorados com baixos salários e com isso permitir o fortalecimento de uma classe elitista. O racismo estrutural também vai criar locais de pertencimento, vai criar divisões sociais. E por quê? Porque existe todo um simbolismo reinante dentro da sociedade que é derivado do racismo. Então, para a gente pensar em racismo, a gente não pode pensar apenas em práticas do dia a dia. A gente não pode pensar apenas nesse racismo que é explícito. E não apenas pensar também no racismo apenas em questões de instituições, como a exclusão do negro do mercado de trabalho, a exclusão do negro do mundo publicitário, a exclusão do negro de muitos meios artísticos, como ser ator, então que negros têm menos acesso à saúde, todas as formas de racismo que se dão pelas vias das instituições. Não, isso é apenas parte de um problema maior, de um problema estrutural, que a nossa sociedade ela foi estruturada para ser desigual, porque esse é o status quo dela. Havendo racismo, você vai ter um imobilismo social que vai garantir a determinadas camadas
camadas sociais alguns privilégios que elas não vão querer perder para outros grupos. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.